No silêncio ardente do deserto, sobe o açoite de um sol impiedoso e o olhar invisível do Altíssimo. 12 homens foram convocados, não por vontade própria, mas por ordem direta de Deus. Subi e observai a terra que eu dou a vós. Cruzaram vales onde altares estrangeiros lançavam fumaça para deuses mortos. Seus pés pisaram solo santo, prometido há séculos a Abraão, Isaque e Jacó. Um medo que obscurece a memória do mar dividido, da rocha que verteu água, do maná caído do céu. Um medo que chama o Deus vivo de mentiroso. Mas o que viram, seus olhos mortais não suportaram. Assim, escolhidos dentre as tribos de Israel, príncipes, chefes, homens de renome partiram rumo ao desconhecido. Com suas palavras, envenenaram a fé da multidão e semearam dúvida no coração de uma nação. Propuseram escolher outro líder e retornar às correntes da escravidão. Quiseram apedrejar Moisés. Quiseram silenciar Josué e Calebe, os únicos dois que ainda guardavam o fogo da fé em seus olhos. São apenas pão para nós. E essa dúvida se transformou em desespero, choro, lamento, rebelião. Ela desceu sobre a tenda da congregação, e o chão tremeu sob os pés de Israel. O tempo da misericórdia fora ultrapassado. O sussurro se calou. O juízo se aproximava. Não era apenas uma missão de espionagem. Era uma prova do coração. Durante 40 dias, caminharam entre colinas que pingavam com o suor de gerações idólatras. Todos ansiavam por ouvir que a espera havia terminado, que a terra era tão boa quanto o Senhor dissera. E de fato, os espiões confirmaram. É uma terra que mana leite e mel. Havia fartura, figos, romãs, vinhedos tão exuberantes que um único cacho de uvas precisou de 2 homens para ser carregado. Era como se o Éden tivesse ressurgido diante deles, envolto em ouro e sombra. Mas também havia fortalezas inalcançáveis, muralhas como montanhas, homens de gigantesca estatura, descendência dos antigos, dos temíveis Anaquins. E então, o medo os tocou, um medo que não é natural, mas espiritual. Ao regressarem ao arraial, o povo se reuniu com esperança nos olhos e tremor nas mãos. Nós éramos como gafanhotos diante deles. Mas então, como uma praga, veio a palavra venenosa. Mas os habitantes são fortes, suas cidades são fortificadas até os céus, e há filhos de Enaque ali. 10 vozes levantaram-se contra a promessa. 10 líderes preferiram a lógica ao espírito. O povo gritou durante a noite, amaldiçoando o dia em que saíram do Egito. Esses 2, com as vestes rasgadas e as mãos estendidas ao céu, bradaram: se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra. Não vos rebeleis, não temais, o Senhor está conosco. Mas ninguém escutava. O povo tinha ouvidos apenas para o medo. E então, a glória do Senhor apareceu, em fogo, em peso, em ira. A nuvem se moveu. O Deus dos exércitos falaria. E quando ele fala, até os anjos se calam. O clamor dos homens subiu aos céus, mas o que desceu foi fogo. Não o fogo de conforto, mas o fogo do zelo. A nuvem da presença enegreceu como tempestade no deserto. E do interior da glória, Deus falou não com ternura, mas com trovões. O próprio ar pareceu se retrair diante da santidade ofendida. Dirão que tu não foste capaz de levar teu povo até o fim. E quando ele promete, seja bênção ou maldição, cumpre com rigor. Moisés, como ponte entre o céu e a terra, lançou-se ao chão, sua face coberta de pó, clamando com a angústia de quem segura a represa da ira divina, com as mãos fracas da intercessão. Até quando este povo me provocará? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que realizei no meio deles? Houve um silêncio que esmagava. Nem mesmo o som das folhas do deserto ousava ecoar. A terra prometida estaria diante de seus olhos, mas nunca sob seus pés. Seriam sepultados no pó do deserto que rejeitaram,
e seus ossos alimentariam o solo árido da desobediência. Os 10 espiões que haviam trazido o relatório mortal foram atingidos por uma praga invisível, um toque direto do Altíssimo. E sobre seus corpos sem vida pairava a lição: Deus não será zombado. Ignoraram Moisés, ignoraram a arca, ignoraram a palavra que Deus havia dado. Não houve combate, não houve tempo, apenas morte. Subitamente, diante dos olhos do povo. Mas já era tarde. Aquela geração selara sua sorte com a língua. O vale de Orma foi regado com o sangue daqueles que tentaram forçar o cumprimento de uma promessa, depois de desprezarem o tempo da obediência. A murmuração, o veneno dos espiões, a incredulidade que se recusava a morrer, tudo isso ergueu uma muralha entre eles e a promessa. Enquanto enterravam, um a um, os que duvidaram do Deus vivo. O deserto, juiz. Os pais morreriam, os filhos cresceriam, os rebeldes seriam apagados. E uma nova geração, forjada no silêncio e na disciplina do exílio, herdaria aquilo que seus pais profanaram. Perdoa, Senhor, se os egípcios ouvirem, se as nações souberem, e ainda assim me desprezaram, nenhum verá a terra que prometi a seus pais, nenhum deles. E quando o Senhor jura em sua ira, os montes tremem, e os séculos se lembram. A resposta de Deus foi um misto de graça e justiça. Ele perdoaria, sim, mas não da maneira que muitos esperavam. Deus jamais mente. Digo pela minha vida, como é certo que a minha glória encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais. Foi um juramento, não apenas uma sentença, um juramento do próprio Deus. A multidão, que havia chorado de medo na noite anterior, agora chorava de desespero. Deus não os destruiria de imediato. Sua punição seria mais profunda. Viveriam, sim, mas apenas para vagar. Durante 40 anos, um por cada dia de incredulidade, Israel caminharia em círculos. A areia se tornaria túmulo. Mas antes que a poeira baixasse, Deus tratou com os instigadores. Eles caíram como folhas queimadas por um vento divino. O povo, agora tomado por um temor tardio, tentou subir à força a terra prometida. Subiram sozinhos e desceram despedaçados. Os amalequitas e os cananeus, povos que Deus teria entregue em suas mãos, se houvesse fé, agora se tornaram instrumentos do castigo. O que restou foi o silêncio, um deserto, e um povo condenado a andar em círculos, ouvindo as histórias do que poderia ter sido. O sol nascia, dia após dia, mas não havia alegria. A luz dourada que antes anunciava esperança agora era prenúncio de um novo enterro. O deserto, antes apenas caminho, se tornara sepultura, um vale interminável de luto. Cada nascer do sol era um lembrete cruel. Ainda não chegou a hora de morrer, porque o juízo de Deus não caiu como espada, mas como poeira, um julgamento que escorria lento, como veneno diluído no tempo. Cada passo dado era um passo para lugar nenhum. Os filhos que viram seus pais tombarem aos pés do orgulho, cresceram com olhos desconfiados, sabendo que o Deus que os guiava era também o Deus que matava. Cada quilômetro percorrido era apenas o contorno de mais um círculo no mapa invisível da condenação. As tendas se levantavam apenas para serem desmontadas. O maná caía, fiel como a maldição. A nuvem ainda guiava, mas era a trilha da disciplina, não da conquista. Homens que um dia haviam sonhado com vinhas e cidades muradas agora rastejavam entre pedras e serpentes, apenas esperando o fim. E a cada funeral, uma certeza crescia como raiz amarga: eles jamais entrarão. Seus nomes se apagaram, mas sua lembrança virou murmúrio nos ventos quentes da madrugada. Eles viram a terra, eles provaram o fruto, eles ouviram a promessa, mas preferiram o medo. A terra prometida ainda estava lá, mas agora ela pertencia ao futuro, a uma geração ainda jovem, ainda aprendendo a temer. Eles veriam a terra, tocariam o que foi prometido.
pisariam onde os gigantes habitavam, porque para os que permanecem firmes, há sempre um remanescente, há sempre conquista. Mesmo depois da noite mais longa, o deserto se tornara uma escola severa, onde a matéria principal era temor do Senhor. Dois que, entre a gritaria da incredulidade, se levantaram como rochas de fé. A eles, Deus prometeu não apenas vida mas herança, até que todos os corpos da geração infiel estivessem sepultados. Os dias se tornaram rituais de sobrevivência. Um a um, os que duvidaram do Altíssimo foram colhidos sem glória, sem honra, sem sepultura digna. O chão que rejeitaram agora os cobria. Ninguém sabia o dia exato em que morreria. E isso tornava tudo ainda mais cruel. Mães enterravam maridos, filhos enterravam pais, e no meio de tudo isso Moisés, o homem que intercedeu, o homem que viu a glória, o homem que falou face a face com Deus, e ainda assim teve que caminhar com os condenados. Um pastor em meio a ovelhas marcadas para morrer. Sua voz, antes temida, agora ecoava num vazio cheio de remorso. O silêncio se tornou parte da punição. Deus ainda falava, sim, mas com menos frequência, e cada nova ordem trazia mais peso. Aqueles que restavam sabiam, não havia volta, e não havia adiamento, apenas espera. O deserto não matava rápido, mas matava certo. E a história dos espiões amaldiçoados virou advertência, e Deus os entregou aquilo que temiam. A única exceção, Caleb e Josué, dois homens que ousaram crer. Eles não morreriam no deserto, não seriam enterrados com os covardes. Mas até lá, eles também teriam que esperar. Teriam que andar entre os mortos-vivos. Teriam que ouvir murmúrios, ver rebeliões, suportar provações. E então, só então, a terra manchada pela desobediência estaria pronta para ser recebida por um povo quebrado, curado, forjado pelo fogo lento do juízo. 40 anos se passaram, não em silêncio, mas em sussurros de lamento, em lágrimas ressecadas pelo vento, em gritos abafados de quem já não acreditava no amanhã. O deserto havia se tornado o grande tribunal do Altíssimo, onde cada passo era uma sentença, e cada suspiro um testamento do que significa cair nas mãos do Deus vivo. 100.000 vozes duvidaram e 100.000 covas anônimas se abriram. Recebeu exatamente o que pedira. O deserto engoliu o povo da descrença com a lentidão que só a justiça eterna conhece. Eles não morreram todos de uma vez. Seria piedade demais. Deus os fez morrer aos poucos, um por um. 100.000 murmúrios calaram. A poeira cobriu seus rostos, mas foi a incredulidade que fechou seus olhos. O povo que dissera, antes tivéssemos morrido no Egito. Eles morreram longe da promessa, longe da terra que mana leite e mel, longe de tudo que Deus quis lhes dar. Não porque Deus fosse fraco, mas porque era santo. A terra, finalmente, estava purificada do orgulho, da dúvida, da murmuração. Eles, os dois que creram, tornaram-se os guias de um povo que aprendeu no deserto a temer, a confiar, a obedecer. Uma nova geração, nascida no deserto, de pés calejados e olhos marcados pelo sofrimento, agora se erguia. Um lembrete eterno. Assim morrem os que zombam da promessa. E quando o último dos rebeldes caiu, o céu ficou em silêncio por um momento. Mas aprenderam outra lição, que Deus não se zomba. Tinham visto seus irmãos engolidos por terra, suas mães consumidas pelas pragas do caminho. E ainda assim, o céu permanecia ali, a coluna de fogo ainda brilhava, a nuvem ainda os guiava, o maná ainda caía. Muitos ainda andam em círculos, longe da terra prometida, porque não entenderam que a promessa exige reverência, mas nunca esqueceram o som das pás cavando o chão quente, que o milagre exige obediência, que o Deus que abre mares também fecha covas. Eles não conheceram o Egito, não ouviram os gemidos dos tijolos sob o chicote.
Muitos deles tinham enterrado seus pais com as próprias mãos, porque o mesmo Deus que julga também sustenta. E então, um novo som se levantou, não mais o choro do luto, mas o sopro da esperança. Josué e Calebe agora marchavam à frente, mas mesmo eles pisaram com cuidado, porque seus pés agora caminhavam sobre ossos. Ossos de homens que viram a promessa e escolheram o medo. Ossos de líderes que carregavam autoridade, mas não fé. Ossos de uma geração inteira que ousou levantar a voz contra o Eterno. A terra prometida não era mais apenas um presente, era um altar de sangue, um marco da justiça divina. E você, quantas vezes viu os frutos da fé, mas cedeu à dúvida? Quantas vezes ouviu a palavra, mas escolheu o medo? Quantas vezes marchou, mas com o coração dividido? Deus ainda julga, Ele ainda pesa, Ele ainda fala. E o deserto não acabou, o povo seguiu adiante, porque o Deus de Israel caminha entre os vivos, mas também governa sobre os ossos dos mortos.